Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Júlio. Lembrando a todos vocês que o professor de matemática da turma de vocês pode ser a professora Solange ou o professor Jefferson também. E o professor Júlio, a professora Solange e o professor Jefferson, nós formamos a equipe de professores de matemática da escola Djalma, professor Djalma. E se você for aluno do 5/6º ano, então você estudará agora no mês de abril sobre o nosso sistema de numeração decimal. Vou explicar nos próximos momentos do que se trata o sistema de numeração decimal, como operar com esses números. Lembrando, a coisa mais importante para você, aluno, é operar. Fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Nesse caso, com números decimais. Se você ainda não entendeu, estou falando daqueles números com vírgula. Sim, quando você vai ao supermercado e quer comprar um pacotinho de bolacha, aquele mais barato, está lá 1,99. R$1,99. 1,99. Se você passa em frente ao posto de gasolina, você vai ver lá o preço da gasolina, 5,20. R$5,20. Então, se você tem um número aonde aparece a vírgulazinha, estamos ali falando do número decimal. Se não aparecer a vírgula, também estamos falando do número decimal. Nós estamos de fato interessados naqueles que a vírgula aparece, porque é nesses que surge a confusão na cabecinha de vocês. E é isso que eu vou explicar agora. E quando terminar essa videoaula, eu tenho certeza que nenhum de vocês terá nenhuma dúvida sobre numeração decimal. Pouco de história. No Brasil, e na maioria dos países, é adotado o famigerado sistema de numeração decimal. Ele foi criado lá por volta do século V pelos hindus, que habitavam as terras que estavam à margem do rio Indo, e foi aperfeiçoado e divulgado pelos árabes. Por que pelos árabes? Porque os árabes faziam comércio com o mundo inteiro e levavam tudo o que eles sabiam. A língua, os números, a cultura e assim por diante. Então o nosso sistema é conhecido como sistema de numeração indo-árabe. Se você está na dúvida, eu estou falando desses números aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Você deve saber que existem números que não são indo-árabe. Por exemplo, no Império Romano, escrevia-se os números assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas nós não usamos isso mais, nós usamos esse sistema aqui que foi desenvolvido pelos hindus e pelos árabes, né? Então nós temos esse sistema indo-árabe. Nós temos 10 dígitos ou 10 algarismos. Algarismos. Nós temos 10 dígitos ou algarismos. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 deles. Mas nós temos também o número 6, 7, 8 e 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dígitos, 10 algarismos. Esse é o nosso sistema. É conhecido como um sistema de base 10. Por que base 10? Porque nós temos 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o 9, né? Do 0 ao 9, 10 algarismos. Por isso, é um sistema de base 10 muito conveniente, porque nós humanos temos 10 dedos na mão. Isso nos leva a uma situação interessantíssima. Por exemplo, se você tem um número como 2196, nós dizemos então que esse 6 corresponde a uma quantidade de unidades, que esse 9 corresponde a uma quantidade de dezenas, que esse 1 corresponde a uma quantidade de centenas e que esse 2 a quantidade de milhares, né?
Então, 2.196, isso aqui é a mesma coisa que eu escrevesse assim, 2.000, representando os milhares, mais 100, representando a casa da centena, mais 90, que representa a casa das dezenas, mais 6 unidades. Se você somar esses números, 2.196, você obtém 2.196. Esse último 6, então, representa unidade. Esse 9 que vem na segunda casa aqui, caminhando da direita para a esquerda, esse 9 na segunda casa, da direita para a esquerda, representa 9 dezenas. 9 dezenas é a mesma coisa que 90 unidades. 9 vezes 10. Esse 1 aqui, ele está na casa das centenas. É uma centena. Uma centena é quantas unidades? É 100 unidades. E esse 2 são 2 milhares, ou seja, 2.000 unidades. É assim que funciona o nosso sistema de base 10, nosso sistema de numeração que utilizamos aqui no nosso hemisfério, em quase todo mundo, né? Por essa razão, o nosso sistema de numeração é um sistema decimal ou de base 10. A posição dos símbolos, dos algarismos e um número é muito importante, por isso dizemos que esse sistema é posicional. Né? Tá vendo aqui a posição de cada número? Não pode trocar. Se você escrever isso aqui, ao invés de 2.196, você escrever assim 2.916, é outro número. Né? É outro número, não é mais o mesmo número. Nesse novo número, você continua tendo 6 unidades, você continua tendo... você não continua mais tendo 9 dezenas, né? Eu mudei, agora é uma dezena só. Isso aqui vai ser outro número. Vai representar outra quantidade. Então, no sistema de numeração que nós usamos, a posição do número é fundamental. Não pode trocar algarismo de posição e um número. Tá bom? Por isso a gente diz que o nosso sistema é posicional. Unidade representa unidade. Dezena representa dezena. Centena representa centena. Milhar representa milhar e assim por diante. Se você troca dois algarismos de lugar, você troca a quantidade de unidades que ele representa. Um algarismo que representava centena pode agora não representar mais centena. E aí você vai ter um erro. E você não quer erros, você quer acertos. Então continuamos. Ordens e classes. Um assunto importantíssimo no nosso sistema de numeração. Para facilitar a leitura e escrita de um número, separamos os algarismos da direita para a esquerda. Né? Lembra que eu fiz? Da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. Em grupos de 3 algarismos. Cada um desses grupos é uma classe. A posição de cada um dos algarismos recebe o nome de ordem, né? Como assim? Do que eu estou falando de ordens e classes? Vou colocar um número aqui para ilustrar esse assunto que eu estou falando. Veja o número. 8.517.768. 8.517.768. Esse número tem quantas unidades de milhões? Aqui, ó, unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar e milhões. Lá, ó, unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar e milhões. Então, esse número aqui ele tem 8 unidades de milhões. Eu podia dizer assim, ó, que nós temos 8 milhões representado aqui nesse 8. 8 unidades de milhões. Isso aqui, esse 5, representa 5 centenas de milhar. 5 centena, uma centena é 100. 5 centena é 500.
E 5 centenas de milhar é 500 mil. Ok? Esse número também tem uma dezena de milhar. 1 milhar é 1000. Uma dezena de milhar é 10 mil. Ele tem 7 unidades de milhar. 7 unidades de milhar é 7 mil. 1 milhar é 1000, 2 milhar é 2 mil. 7 unidades de milhar é 7 mil. E aqui nós temos 7 centenas, que é 700. Uma centena é 100, 7 centenas é 700. 6 dezenas, que é 60, né? Cada dezena é 10. E 8 unidades. Agora, adivinha só. Se eu somar essas 8 unidades de milhão, essas 5 centenas de milhar, essas 1 dezena de milhar, essas 7 milhares, essas 7 centenas, essas 6 dezenas e essas 8 unidades, se eu somar tudo isso aqui, que número que eu vou obter? Eu vou obter 8.517.768. Então, quando eu estou falando de ordem e classe, né? O que eu estou dizendo? As classes são classes das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões, classe dos trilhões e assim por diante. Agora, você viu como funciona os números, como é formado um número no nosso sistema numérico. Ele tem ordem e classe. Ele é formado por unidades, dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, unidades de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão, né? Depois vem unidades de bilhão, dezenas de bilhão, centenas de bilhão e segue, né? É assim que nossos números é formado. Mas tem uma palavrinha aqui que é muito importante você observar, que é a palavra decimal. Vou escrever essa palavra aqui para você não esquecer dela. Decimal. De décimo, vem de 10, do número 10, que é o número de dedos que nós temos na mão, que é o número de algarismos que nós usamos. Né? Para que eu quero falar de 10? Eu quero falar sobre vou pegar um número aqui como exemplo com vocês, tá? Um exemplo. Tenho certeza absoluta que você já viu um número como esse. 11,455. Segundo a apostila de matemática, esse número é o número de segundos que o piloto inglês Lewis Hamilton, é o Lewis Hamilton? Exatamente, utilizou para dar uma volta aí na pista de Fórmula 1. 11,455 segundo. Tudo bem? Essa é a diferença, na verdade essa é a diferença entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Olha que número interessante. 11,455. Eu tenho certeza que você já viu o número com vírgula. Eu disse, você já foi ao mercado, já passou em frente ao posto de gasolina, você já viu um número seguido de vírgula, uma vírgula ali aparecendo. Esse é o caso. O que quer dizer 11,455? Quer dizer que é algo maior que 11 e menor que 12. Agora, vamos entender como isso se encaixa no nosso sistema de numeração decimal. Vou escrever aqui de novo. 11,455. Os números que estão à esquerda da vírgula, vou colocar um Ezinho para cá de esquerda e um Dzinho aqui de direita, caso você tenha dúvida entre direita e esquerda. Os números que estão à esquerda da vírgula representam quantidades maiores que uma unidade, enquanto os que estão à direita, quantidades menores que uma unidade. Vamos lá. Aqui está a unidade, uma unidade. Aqui a dezena, depois para cá viria a centena, depois o milhar, conforme vocês já sabem. Agora, para o lado direito, você tem outra coisa. Você tem décimos, você tem centésimos
milésimos e assim por diante. Então, para o lado esquerdo você tem unidade, dezena, centena, milhar. Para o lado direito da vírgula você tem décimo, centésimo e milésimo. Por que isso vai ser importante? Bom, primeiro de tudo, que os números decimais com vírgula normalmente estão associados a uma fração. E nós já estudamos fração aqui bastante, né? Vou pegar um exemplo de fração que também aparece na apostila de vocês, que é esse aqui, ó. Né? Qual que era o número que nós tínhamos? Agora há pouco era o 11,455. Mas eu vou pegar essa fração. 17 sobre 10. Essa é uma fração normal, você já guarda essas frações. Isso aqui é 0,17. É essa quantidade. Esse número aqui não tem nenhuma unidade inteira. Ele tem apenas partes menores que 1. Né? Esse número aqui ele é formado por 0 unidades, nenhuma unidade. Porém, ele conta com 1/10. Importante não confundir décimo com dezena. E 7 centésimos. Não confunda centésimos com centenas. Tá bom? Olha só como esse número é formado. Para você não continuar sem dúvidas, nós vamos fazer aqui um esqueminha para você. Aqui está a vírgula e aqui nós temos o número. Vamos usar um exemplo. 5, 6, 7, 8, 5, 4. Exemplo. E do lado de cá nós temos 1, 2, 0, 3, 0, 2. Esse é o número com vírgula. Olha só, aqui nós temos o lado esquerdo e o direito. Não esquecer nunca aí, esquerda e direita. Vamos caminhar para a esquerda da vírgula. A primeira unidade à esquerda é a unidade. Né? O primeiro algarismo é a unidade. Então, nesse número nós temos 5 unidades, nós temos 6 dezenas, nós temos 7 centenas, nós temos 8 milhares, nós temos 5 dezenas de milhar e 4 centenas de milhar nesse número. Já caminhando para o lado direito da nossa vírgula, nós temos 1/10, 2 centésimo, 0 milésimos, 3, né? Aqui já é centenas, se fosse para cá, seria dezena de milhar. Então aqui é dezena de centésimo, né? E segue para cá também a mesma história. Bom, então essa é a maneira que nós temos número com vírgulas. E normalmente eles representam frações. Vocês já viram fração. É claro que também uma outra ideia interessante é você transformar o número de fração para decimal ou decimal para fração. Para transformar uma fração para decimal, fração para decimal, não precisa de muita ciência não. Por exemplo, você tem 3/5 e quer saber quanto isso aqui equivale em decimal. Olha, a fração é a mesma coisa que a divisão. 3/5 é a mesma coisa que 3 dividido por 5. Nesse caso, isso aqui dá 0,6. Já eu vou ensinar vocês a fazer essas divisões aqui e chegar nesses números com vírgula. Eu sei que vocês já sabem fazer divisões com número inteiro, que dá quociente inteiro, mas já eu vou ensinar vocês a fazer divisões com número com vírgula no numerador, no denominador e inclusive com quociente com vírgula também, tá? E na hora de comparar, uma outra coisa interessantíssima que ninguém pode esquecer é como comparar números decimais. Vou até escrever de vermelho, que essa daqui é importantíssima. Comparar. O que é comparar números? Comparar é você dizer se dois números são iguais, se um é maior que o outro, se o outro é maior que um. Se eu escrevo aqui que 7 é maior que 6, ninguém tem dúvidas que 7 é maior que 6, ninguém tem dúvida
que o 5 é menor que 10, ninguém tem dúvida. Ou que o 2 é igual ao 2, ninguém tem dúvida dessas coisas. Agora, quando os números aparecem com decimais, aí as pessoas começam a ter algumas dúvidas. Mas presta atenção que essa dúvida sua vai sair agora. Exemplo. Suponha que você tem o número 2,75 e o número 2,756. Qual desses números é maior? Muitos diriam que esse aqui é maior, o 2,756. E de fato é maior. De fato, é verdade. E se eu tiver então 2,75 e o outro número for 2,606, e aí? Esse aqui ainda é maior? Você pode dizer, olha, 606 é maior que 75, então você pode dizer assim que errado, né? Você poderia dizer que o 606 é maior que o 75, mas isso não é verdade, não é verdade. E por que que não é verdade? Olha só, vamos esclarecer uma coisa aqui. Quando nós temos um número, vou pôr aqui através de exemplo. Exemplo, 57. Se eu colocar vírgula 6 aqui, esse aqui é o número 57,6. Eu vou escrever números que são exatamente iguais a esse. Olha. Se eu colocar 57,60, é a mesma coisa, né? Se eu colocar 57,600, é a mesma coisa, tá? Se eu colocar 57,6.000, é a mesma coisa. Esses números aqui trata-se do mesmo número, são iguais. Por quê? Porque esse zero aqui que aparece, de novo, vamos lá, para cá à esquerda, para cá à direita. O zero, quando ele aparece à direita da vírgula e não tem nenhuma unidade diferente de zero depois dele, ele não serve para nada, né? O que esse cara está representando? Que tem 0 centésimos aqui? Tudo bem, aqui também não tem nenhum centésimo. Aqui tá, esse segundo cara diz que tem 0 milésimos aqui. Tudo bem, aqui também não tem nenhum milésimo e aqui também não. Né? Então note que esses zeros aqui à direita da vírgula, você não precisa ficar escrevendo ele. E aí, se surgiu uma dúvida para você, você está pensando assim, e se eu tivesse o número 60,97? Esse zero aqui também está à direita da vírgula, não precisa de escrever? Precisa, porque você tem esse 7 aqui, ó, que está representando milésimos. Se você está falando que tem milésimos, você tem que dizer quantos centésimos tem. Nesse caso, não tem nenhum centésimo, porém tem 7 milésimos. Então, esse aqui você tem que escrever. Agora, se o zero estiver à direita da vírgula e for o último número à direita da vírgula, você não precisa ficar escrevendo ele, tá? Então, continuando nesse assunto de comparação, se você tiver 57,606 e o seu outro número for 57,72, qual vai ser maior? Ora, nesse aqui eu posso colocar um zero aqui sem problema, como eu disse. O zero à direita da vírgula ali na última casa, você pode escrever ele ou não. E aí você vai ver, claro, que aqui é 57, né? As unidades inteiras, aqui são 5 dezenas e 7 unidades, aqui também, né? Mesma coisa. Aqui eu tenho 6 décimos. Aqui eu tenho 7 décimos. E aí eu já vi que esse segundo número, esse aqui é maior que aquele lá. Então, olha só, 57,606 é menor que 57,72. Da mesma forma que 0,5 é maior que 0,49999. Olha só o número que eu escrevi aqui. 0,5 é maior que 0,4999. Por quê? Simplesmente porque aqui eu tenho 5 décimos e aqui eu tenho
mais de 4 décimos, né? Tem 4 décimos e um monte de pedacinhos, mas não chega a dar mais um décimo. Então é menor do que o 0,5, tá? Então eu tenho que olhar duas coisas. Primeiro eu olho os elementos que estão à esquerda da vírgula, evidentemente, porque se eu tivesse uma situação como essa daqui, 7,02 e 8,995, eu ia olhar primeiro quem está à esquerda antes da vírgula, né? Esse cara tem 8, então com certeza é maior. Agora, se houver um empate entre os números que estão à esquerda da vírgula, eu olho para a direita da vírgula. Mas não pela quantidade de números que tem à direita da vírgula. Eu olho primeiro para os décimos, depois eu olharia para os centésimos, depois para os milésimos. Da mesma forma que aqui eu olho primeiro, né, para o primeiro número que aparece à esquerda, né, que eu coloquei 7 e 8, mas se fosse 600, um número fosse 600 e o outro fosse 500, eu olharia para o 6 e para o 5, né, que representam as maiores quantidades. No caso, ali seriam centenas. Aqui eu só tenho unidades, olho para as unidades. Nesses outros aqui, o que vai causar o desempate são os décimos. E assim eu comparo o tamanho dos números. E não se esqueça nunca, não se esqueça de maneira nenhuma, da mesma forma que você não precisa escrever esse zero que está à esquerda de um número inteiro, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1, né? Ou se eu tivesse escrito assim, ó, tudo isso aqui é a mesma coisa. Esse zero à esquerda, não precisa escrever. Da mesma forma que eu uso essa ideia, eu também uso a seguinte ideia. O zero à direita da vírgula, se ele for a última casa, escrevê-lo ou não dá na mesma, né? Então, 1,0, 1,00 ou 1,0000 é o mesmo número. Tá bom? Isso para fins de comparação de números decimais.